A Cristina mandou assim pra gente, ó. Salve Marco e chat, tudo bom com vocês? Eu decidi trazer uma pintura a óleo que eu fiz recentemente, depois de quase 2 meses sem pintar. Pode brigar comigo. Pra trazer a dúvida que eu tenho. A direção das pinceladas. Eu tento ter em mente a forma, mas quando são massas mais confusas como plantas, eu tenho dificuldade em simplificar. Eu gostei muito de como você fez isso na pintura de ontem, e se puder falar um pouco disso, eu agradeço muito. Valeu. Então, sobre direção das pinceladas e questão das massas mais confusas como plantas, né? Então vamos pegar aqui a pintura da Cristina e vamos pegar a referência que ela usou. Certo. Vamos lá, Cristina. Seguinte, sobre direção de pinceladas, né? Tem algumas coisas que podem dizer pra gente como que a gente vai fazer essas pinturas, mas, sinceramente, eu acabo utilizando os próprios planos das formas que eu tô pintando para fazer essas pinceladas. Então, quando eu vejo uma imagem como essa aqui, deixa eu dar uma simplificada. Ó, quando eu vejo uma imagem como essa, a minha referência, a primeira coisa que eu faço é semicerrar os olhos, né? E fazendo isso, a gente consegue identificar a separação de luz e sombra. Vamos pegar essa árvore aqui como exemplo. Nessa separação de luz e sombra, se você cerra os olhos, a gente consegue imaginar que tem um plano superior que está virado para cima. Eu vou fazer contra a cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Então esse plano ele está virado para cima, certo? E aí a gente tem essa massa aqui que ela está virada para baixo ou ela está mais em sombra. A gente tem uma forma tridimensional olhando para essa árvore, né? Então a gente vai ter esse plano aqui que vai ter essa forma aqui. A gente consegue trabalhar esse direcionamento de pinceladas de várias formas, na verdade. Não tem uma resposta certa, né? Eu gosto de imaginar que vai ter uma perspectiva aqui, ó. Que esse plano vai estar tipo assim. Ó. E esse plano vai estar mais assim. E, naturalmente, esse plano vai ter essa perspectiva aqui também. E esse plano lateral vai ter esse direcionamento aqui também. Então, quando eu vou fazer as minhas pinceladas, eu vou tentar pensar nesse plano que eu estou fazendo. Então, tipo, se eu for pintar, eu vou fazer ou assim, ou assim. Tentar imaginar um grid mesmo. Isso ajuda muito na hora de pintar. Eu gosto bastante disso, tá? De pensar nessa perspectiva na hora de pintar. Então eu até inclino o meu pincel para pintar meio dessa forma. Saca? É claro que a gente tem massas complexas e tal, mas no fundo, a gente consegue sempre sintetizar aquela forma para formas mais simples, mais rudimentares. Esse é um jeito de fazer, tá? Esse é um jeito de fazer. O outro é no movimento das folhas aqui, né? Como a gente está falando de árvores, arbustos e tal, eu gosto também de pensar o próprio movimento das folhas. Então, eu vejo essas linhas aqui se formando nessas folhas, ó. Essa é a direção das folhas. Ó, elas estão fazendo isso aqui, ó. Então, naturalmente, eu vou buscar por pinceladas mais horizontais para pintar essa arte aqui, se eu fosse fazer. Porque é o direcionamento desses arbustos, certo? Ó. E aí essa sombra aqui a gente pode fazer algo mais assim, para contrapor, né, o movimento. Mas essencialmente essas aqui seriam mais horizontais. Aqui elas podem ficar um pouco mais verticais, mas essas horizontais, ó, tipo assim. Seguindo o fluxo das folhas também. Sacou? Acho que essa seria uma segunda forma de você pensar esse tipo de
de brushwork aqui, certo? Vão ter algumas pinceladas também que eu vou fazer, que elas são pinceladas intermediárias. Se eu tivesse essa forma aqui pintada, e eu também vou ter essa outra forma aqui pintada, eu vou adicionar uma forma intermediária que ela vai conduzir o pincel nessa direção aqui. Se eu só fizer dessa forma, né? Só que é legal de voltar também e quebrar um pouco essa forma intermediária, pensando na direção das outras pinceladas, só para não ficar completamente quebrado, né? E como que a gente pode simplificar os assuntos complexos? Basicamente dessa forma que eu mostrei, cerrando os olhos e pensando em camadas. É como se você estivesse realmente pintando uma esfera, tá? Então vamos pegar esse arbusto aqui como uma referência. Ó, é como se a gente tivesse essa forma tridimensional aqui. E essa forma tridimensional aqui. Nessa, a gente vai ter uma separação aqui. E essa a gente vai ter meio que essa separação. Na simplificação geral, né? Onde essa parte inferior a gente vai ter formas mais escuras. E essa forma superior teremos formas mais claras. Só que não para aí. A gente pode criar os valores intermediários, com certeza. E dentro dessas formas simplificadas, a gente também pode criar mini forminhas. Então, eu não sei como que é exatamente essa, mas a gente poderia também criar essas mini forminhas por dentro da forma grande. É basicamente assim que eu penso. Dá para adicionar uma outra temperatura, tipo, dá para esquentar ou esfriar um pouco mais. Criar algumas variações de matiz. Ou broken colors. Ó, pensar nessas quebras também é super legal. Tô falando de uma forma muito rudimentar, muito simplificada, né? É claro que não vai ser exatamente isso. A gente só precisa, nessas pinturas, manter uma separação um pouco mais evidente da nossa luz e da nossa sombra. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, apesar da gente não enxergar tanta diferença, eu acho que daria para dar uma simplificada muito forte nessas áreas. E quando você for fazer a ideia de broken colors, não variar tanto o seu valor. Eu acho que isso seria fundamental. Deixa eu só preencher aqui rapidão. Tentar pensar essas massas de luz e sombra é o que faz a gente conseguir pintar coisas tão complexas como essas, né? Tem que simplificar. Não, daria para invadir um pouco essa sombra com alguns highlights, mas essencialmente tentando usar as mesmas cores que você, seria essa divisão. E aí dá para voltar com o céu quebrando pontualmente, né? Quebrando essa silhueta. E depois que a gente tem essas formas mais basiconas, dá para vir com um pincel um pouco menor, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e dar uma soltada nessas transições aqui com o céu. Ó. Aí sim, colocando um pouco daquela orientação do pincel que a gente estava falando anteriormente.
Claro que eu tô no digital, com um pincel minúsculo aqui, é muito mais fácil de fazer do que na vida real, né? Com todas as tintas, mas eu acho que primeiro precisa ter essa divisão um pouco mais exagerada entre valores, tá? E eu também não acho que é uma regra, o que eu vou falar aqui não acho que é uma regra, mas eu não acho interessante passar o fundo por cima da árvore sem voltar arrumando a transição da árvore depois. Eu acho que fica com acabamento um pouco estranho. É legal você pensar nas camadas de uma forma mais tridimensional também no tradicional, porque no tradicional a gente tem muito desse efeito de sobreposição das layers também, né? Então, mesmo que você volte para dar uma arrematada com o céu, eu pegaria o pincel seco, sem tinta mesmo, e só arrastaria essa tinta rosa aqui um pouco mais para quebrar essa silhueta. O céu eu voltaria só para pontualmente quebrar, que nem você fez aqui, né? Quebrar essa silhueta. Mas ó, essa parte daria para trazer uma forma escura. E isso vem muito do underpainting, viu? Respeitar os valores, né? Essa estrutura e essa divisão de luz e sombra vem do underpaint. E, novamente, mesmo que você não veja uma distinção muito evidente, a não ser que seja um dia bem nublado, tenta dar uma forçada. Isso ajuda bastante também, você meio criar essas divisões para ficar melhor a leitura da peça. Ó de longe como fica melhor a leitura da peça. Mesmo que os valores sejam muito próximos aqui, se você consegue cerrar os olhos e visualizar uma diferença de valor, eu acho que é importante manter, sabe, essa estrutura. Então, olhando para a referência, eu faria, por exemplo, esse barranco com essa direção, que nem você fez aqui mesmo. Talvez um pouco mais inclinado até as pinceladas. Para poder contrapor esse mato mais fechado nesses arbustos aqui, assim, ó. Olha a leitura, de novo, como fica mais simples. Mas é fácil, novamente, né? Fazer isso do jeito que eu tô fazendo aqui. Mas numa tela pequena, não é nenhuma questão de ter pincel pequeno, né? É só essa distinção mesmo. Sempre lembrar. Isso é a coisa mais importante da pintura, Cristina. As cores, essas variações que você fez, talvez elas estejam atrapalhando um pouquinho só o seu entendimento de valores. Porque você está criando variação de matiz, o que é muito legal. Só que eu acho que acaba gerando um pouco de oscilação no seu valor também. O valor é mais importante do que a cor. Se a gente conseguir hierarquizar, lembra sempre design, formas primeiro, depois valor, depois cor. A gente consegue adicionar e mexer na cor depois que a gente tiver com os nossos valores estabelecidos. Isso é fundamental. Tá com os valores estabelecidos? Depois você pode voltar e ficar brincando, variando o matiz, criando broken color com cinzas, cromáticos ou outras coisas, mas precisa... Essa estrutura é a fundamental, é isso que dá vida e forma para a pintura, ó. Beleza? Mas é isso. Aplausos para a guerreirinha fazendo pintura a óleo. Vamos, galera. Pintura a óleo é maneiro demais. Vamos praticar junto isso. Valeu, Cristina. Espero que tenha ajudado, dado uma esclarecida aí. De novo, eu não sou o expert em pintura a óleo, mas essas são as minhas percepções para a gente poder pintar coisas complexas de um jeito mais simples.
É nóis. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.